Saudações pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Um Viking de Óculos. Hoje eu vou conversar com o Iago do canal Psicoandrologia, Psicologia do Homem. E aí, Iago, tudo bom? Eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre o conteúdo do seu canal, o que te fez criar um canal voltado para o homem. Olá a todos, eu tô bem, felizmente, espero que vocês também estejam. Eu comecei meio que por acidente, eu precisava fazer os trabalhos lá da faculdade, né? E então, vira e mexe, eu ia na biblioteca pegar um livro. E eu já vinha notando há algum tempo que os livros de determinados temas, eles geralmente ficavam juntos. Então, eu tentei começar a memorizar o que os códigos dos livros significavam. E aí, na minha faculdade, a gente tinha os módulos do desenvolvimento divididos por etapa. Então, era Psicologia da Criança, eram todos os livros que começavam com 155.4. Agora faz tempo que eu não vou numa biblioteca, então não me lembro. Mas acho que era 155.4. Aí os livros sobre Psicologia do Adolescente era 155.5. Quando chegou na Psicologia do Adulto, eu deduzi que era 155.6. Aí, para minha surpresa, eu descobri que existia uma coisa que não existia na psicologia da criança nem do adolescente. A psicologia do adulto, ela é dividida em psicologia do adulto em geral, psicologia da mulher adulta, psicologia do homem adulto e psicologia do casamento, psicologia das relações amorosas. E aí, um dos livros de psicologia masculina era um que uma amiga já tinha me recomendado. Eu acabei ficando curioso, peguei, né? Até por conta da questão da diferença de quantidade. Os níveis de psicologia feminina, ao total, eram 57 e os dos homens eram apenas 8, incluindo os títulos repetidos. Então eu comecei a ler, achei muito interessante, eu comecei a ver coisas que eh, eu observava em mim mesmo, ou até mesmo em outros homens, e que eu nunca tinha parado para pensar do jeito que estava mostrando, né? Até mesmo as estatísticas que eu venho falando nos meus vídeos, e eu vejo nos grupos de discussão de direitos dos homens e tudo mais, que aparecem nesses livros. E aí eu fiquei, puxa, por que que ninguém fala do homem nessa perspectiva, né? Tem tanta coisa incrível. As pessoas geralmente costumam retratar a mulher como complicada, ela que precisa ser estudada, enquanto que o homem é simples, ele só pensa em sexo, futebol e cerveja. E na verdade não, tinha muito mais coisa por trás. Então eu comecei a ir atrás, e como eu vi que é algo que no exterior já existem instituições específicas para tratar esse tema, é um campo em crescimento, eu falei, eu quero fazer isso, porque não tem ninguém falando e eu acho isso muito importante. Antes de entrarmos em temas mais específicos como direito dos homens, violência doméstica, transtorno de personalidade borderline, eu gostaria de te perguntar uma coisa. Você tem tido algum problema ou com conhecidos ou com pessoas que até mesmo familiares desde que você fundou esse canal? Porque a gente sabe que ao longo da história, desde a década de 70, quando Erin Pitts, a gente pode falar um pouco mais dela depois, fundou o primeiro abrigo de violência doméstica contra a mulher, a escritora do O Homem Domado, Esther Vilar, a gente sabe que pessoas que tentam confrontar essa narrativa predominantemente feminista, muitas sofrem ameaças, outras sofrem ostracismo social, alguns perdem amigos. Eu gostaria de saber qual foi o recebimento, qual foi a reação do público quando eles souberam que você tinha montado um canal que tinha como desígnio ajudar o homem. Você pode falar um pouco sobre isso? Então, até o momento não. Não sei até que ponto isso é porque eu ainda não fui descoberto, né? Ainda não estou famoso o suficiente para saberem que eu existo, então eu acabo passando fora do radar, sapo do radar desse pessoal, ou se de repente é porque um- uma estratégia que eu tento usar, que eu me propus quando criei o canal, é tentar não transformar o canal num canal antifeminista, no sentido de só ficar falando do feminismo e acabar perdendo o foco do homem, né? Então, eu evito falar diretamente do feminismo. Então, o feminismo diz isso e eu discordo. Não, eu vou falar sobre a violência que o homem sofre e que isso não tem visibilidade. E aí não sei até que ponto isso tem me ajudado a fugir das represálias. Agora, represália, vamos dizer assim,
Com relação à psicologia, sim, eu costumo falar que eu gosto da psicologia, mas não gosto dos psicólogos. Então, eu era membro do grupo do Facebook da Sociedade de Estudos Psicológicos do Homem e Masculinidade, que é a sociedade dos Estados Unidos responsável por essa área, né? Até onde eu sei é a referência mundial nessa área. A primeira e talvez única instituição no mundo inteiro e formalmente, oficialmente, tem como objetivo produzir material científico a respeito dos homens, da psicologia masculina. E num dia, eu acabei compartilhando um vídeo em que a SJ, aquela que fez o documentário The Red Pill, ela falava da importância dos homens e das mulheres é, se unirem, né? De não deixar de ser um movimento de homens e um movimento de mulheres e passar a ser um movimento em que ambos se escutam. E aí, como essa sociedade ela foi criada por psicólogos feministas, ela tem como premissa ajudar o feminismo, tava todo mundo metendo pau, dizendo que os movimentos de homens, ou a Voice for Men, até mesmo a própria Cassidy, quando ela fez o documentário, ela tinha feito com o propósito de enfraquecer o feminismo. Então, eles tinham que lutar contra esses movimentos, eles tinham que abolir isso. E aí eu falei, não, eu acho que os movimentos dos homens deveriam ser ouvidos tanto quanto o das mulheres, né? E eu acabei sendo expulso do grupo. Aqui no Brasil também, eu tava participando de um grupo de WhatsApp do conselho aqui da minha região. E aí um dia alguém botou, olha, eu vou fazer uma palestra, um evento, sei lá o que que era, para discutir se a psicologia pode ser feminista. E aí eu falei, não pode e não deve, porque o feminismo é uma ideologia política, é um movimento político, né? É a mesma coisa que falar que a psicologia deveria apoiar o PT, o PSDB ou qualquer outro partido. Então, eu sou extremamente contra a psicologia se unir, apoiar ou ser contra qualquer tipo de movimento, seja feminista, seja movimento sem teto, ou qualquer que seja. A função da psicologia é estudar o que deu origem ao movimento que o mantém para poder entender qual a repercussão disso. E veio um monte de gente falando mal de que eu estava desrespeitando as mulheres, de que eu estava pregando a violência contra a mulher, né, e tudo mais. E não queriam me expulsar, acabaram não me expulsando, mas eu acabei saindo porque era algo que eu vi que não tinha possibilidade de crescimento, não era um diálogo. Tanto é que eu não vou em evento dos conselhos de psicologia. Eu não participo de nada presencial porque eu sei que se eu for, corro risco de apanhar. Depois que eu criei o canal e eu trabalho com algumas pautas notoriamente antifeministas, aí eu notei que o que você falou faz muito sentido. Essas pessoas geralmente não têm muita abertura para diálogo e elas tentam transformar tudo em luta de gênero, esquecendo que existe é, uma multifatoriedade de causas. E eu acredito realmente que o feminismo é um movimento que defende pautas políticas muito específicas. Como eu citei a Erin Pitts agora, eu acho que é um bom momento para a gente falar um pouco dela. A Erin Pitts ela havia fundado um abrigo de violência doméstica contra a mulher na década de 70. E ela defende uma posição que está em consonância com o que eu acredito em relação à violência doméstica, que a violência doméstica não é uma questão de gênero. Das 100 primeiras mulheres que ela recebeu no abrigo, 66 mulheres eram tão violentas ou mais violentas do que os homens que ela havia deixado em casa. E ela conseguiu perceber um padrão nessas mulheres que não eram apenas vítimas, mas que eram também perpetradoras, né? Que é o que se trata da teoria de simetria entre os gêneros, que ambos os sexos se agridem mutuamente. Ela havia percebido que aquelas mulheres tinham vindo de um ambiente familiar caótico e que aquela violência estava sendo passada de geração para geração. Eu acredito nessa tese, eu defendo isso com unhas e dentes. Eu acredito que, em grande parte, o que determina a violência
é o ambiente que a pessoa veio. Claro que existem outros fatores preponderantes também, mas quando a Erin Pitts havia falado aquilo, ela começou a sofrer uma perseguição muito grande do movimento feminista de segunda onda, e mataram o cachorro dela, fizeram grandes passeatas alegando que ela era conivente com a violência contra a mulher, sendo que, na verdade, no meu ponto de vista, a Erin Pitts é uma das mulheres mais incríveis que a gente tem hoje em dia, que foi ela quem tomou a iniciativa de proteger a mulher contra a violência doméstica. Então, quer dizer, a gente nota que existe uma resistência muito grande por parte de certos movimentos de conceder ao homem o mesmo direito que outros grupos considerados minoritários têm. E a Erin Pitts, são palavras fortes, mas ela cita que o movimento feminista é um império perverso, altamente organizado, que não se importa com mulheres e crianças, e que o objetivo primário da violência doméstica, a qual ela chama de indústria, é a arrecadação de mais de 20 milhões de dólares anuais. A gente vai trabalhar com estatística agora, mas a gente para analisar a situação. Se não me engano, eu não tenho certeza absoluta dos números, nos Estados Unidos existem mais de 70, 80 abrigos contra a violência doméstica. E esses abrigos são fundados com dinheiro público. E apenas três desses abrigos, se eu não estou enganado, aceitam os homens. Então você vê, existe aí uma negligência muito grande com o homem que sofre violência doméstica, porque a maioria dos estudos sérios mostram que entre 49% a até 73% da violência doméstica é iniciada pela mulher. Vou tentar deixar o link abaixo aqui para o pessoal conferir depois, mas essa pesquisa da CDC é muito reveladora. Eles fizeram uma pesquisa com uma amostra representativa, revelando que 73% da violência doméstica não recíproca era iniciada pela mulher. Então, uma coisa que eu percebo em relação ao movimento A Voice for Men e o feminismo é que o feminismo ele tenta monopolizar todos esses recursos, monopolizar essa narrativa que fortalece essa ideia de que a sociedade está dividida entre oprimidos e opressores, mesmo quando as estatísticas desfavorecem esse tipo de narrativa. Já o movimento A Voice for Men, ele é muito mais imparcial, porque nota-se que apesar dessa estatística da CDC mostrando que o homem é a maior vítima de violência doméstica, em nenhum momento nós tentamos sugerir que houvesse uma delegacia especializada na violência contra os homens ou que as mulheres não devessem receber apoio. Pelo contrário, a gente acredita que a violência doméstica é um fenômeno que deve ser tratado sem sexismo e o que é proposto é o mesmo apoio quando um homem vai até a delegacia que uma mulher recebe. Eu vi um estudo recentemente, eu fiquei chocado com esse estudo. Ele mostrava que 15% dos homens que haviam sido agredidos pela esposa em casa e não tinham revidado, ao acionar as autoridades, esses homens eram presos por apanhar. Então a gente vê que aquele bordão de culpar a vítima existe também por outro lado. Só que não existe uma liberdade, não existe nenhuma influência midiática, aceitação midiática até, para que nós tragamos essa pauta e as pessoas comecem a perceber que existem os dois lados da moeda. Eu gostaria de que você discorresse um pouco a respeito. Você está completamente certo. Se a gente pegar qualquer estudo sério e não foi feito por uma instituição feminista, por um pesquisador e milita mesmo, você pode ver que na hora de escrever eles dizem explicitamente, sem nenhum tipo de vergonha ou tentativa de ocultar que eles são feministas, eles estão apoiando o feminismo e o objetivo deles ao fazer aquele estudo é fortalecer o feminismo. Se você pegar um autor que não tem nada disso, um autor que está imparcial, vamos dizer assim, ele vai encontrar uma simetria de gênero na violência. Se eu não me engano, a maior autoridade em violência de gênero, se a gente não pegar as instituições feministas, é o Murray Strauss, que ele vem pesquisando a violência doméstica desde a década de 70, desde que começou a falar disso, né? E ele sempre falou, olha, eu nunca encontrei nenhum dos meus estudos
essa predominância, essa opressão do homem contra a mulher, né? Eu sempre encontrei uma simetria. O que parece que o que causa essa impressão de que é uma violência do homem contra a mulher é, primeiro, que a gente só fala quando a mulher é vítima. O próprio Warren Farrell, ele fala disso, né? Por que, que você abandonou o feminismo? Por que você saiu do feminismo? Ele fala, porque a gente fazia as pesquisas e dizia, olha, tem, sei lá, as mulheres estão ganhando 30% menos do que os homens, mas em compensação tem 80% dos moradores de rua são homens. E aí a gente só falava sobre a violência contra a mulher e ninguém falava da violência contra o homem. E isso não é equidade, isso não é justo, não é, vamos dizer assim, não sei se ético ou honesto seria a palavra mais correta, mas enfim, tá errado esse tipo de pensamento, né? Você tá induzindo o leitor a ver o mundo de uma forma que não é a realidade. E, inclusive, se a gente para pensar de uma forma racional, quando alguém fala, olha, a violência doméstica é causada pela opressão do homem contra a mulher, pelo desejo do homem de dominar a mulher, seja lá qual foi a frase da moda que o feminismo está usando, é que se isso fosse verdade, deveria ser impossível existir violência da mulher contra o homem ou a violência em casais homossexuais. E não, na verdade você observa que o índice de violência ela é praticamente o mesmo. O que alguns autores ressaltam é que se a gente observa os ferimentos físicos, realmente a grande maioria dos ferimentos físicos graves que resultam em internação, que resultam até mesmo em morte, eles são causados por homens contra mulheres. Então a gente pode falar que talvez a violência que o homem comete, pelo menos a violência física perpetrada pelo homem, ela é maior, ela é pior do que a da mulher ou a presente em relacionamentos homossexuais. Agora, em termos de frequência, os dois sexos cometem na mesma intensidade. Se você pegar a violência psicológica, geralmente os estudos indicam que a mulher comete mais do que o homem, né? E, inclusive, aqui no Brasil também foi feito um estudo. Se você quiser, eu posso passar o link. Você também deixa disponibilizado aí para o pessoal do seu canal acessar, que foi um estudo brasileiro, que é muito engraçado, porque o autor me perguntou para homens e mulheres quem já tinha agredido, quem já tinha sido agredido e qual tipo de agressão. E os números entre homens e mulheres são bem parecidos. Cerca de 70% das pessoas admitiram que elas fizeram os dois papéis, elas tanto agrediram como foram agredidas, mas na hora de fazer a conclusão, de falar sobre os resultados, eles praticamente só falam da violência contra a mulher. Eles praticamente ignoram a violência contra o homem. Então, aí a gente já vai entrar na questão dos vieses cognitivos, né? E ao longo da história evolutiva nossa, nós evoluímos para proteger as mulheres. O Australopithecus, ele aparentemente era uma espécie meio mais solitária, né? Era a coisa de um macho defende um território e durante a época de acasalamento ele deixa as fêmeas entrarem no território dele, eles acasalam, ele compete contra os machos pelo direito de acasalar e depois vai todo mundo embora para o seu canto, cada um segue sua vida. E conforme a gente foi evoluindo até chegar no Homo sapiens que é hoje, uma das evoluções mais importantes é que as mulheres elas passaram a selecionar homens que as protegessem, enquanto que os homens eles passaram a ter esse viés de proteger a mulher, primeiro para garantir que o filho era dele mesmo, segundo porque como nossa espécie se reproduz de uma forma, vamos dizer assim, lenta, as mulheres elas só têm um filho por gestação, é, a nossa sociedade, o crescimento populacional é muito dependente da quantidade de mulheres, então a gente precisava proteger as mulheres. Então, se nós vemos uma mulher e um homem sofrendo o mesmo tipo de violência, a gente erroneamente vê a violência contra a mulher como muito mais grave do que contra a do homem, porque biologicamente a vida da mulher seria mais valiosa. E hoje isso está se tornando um grande problema, porque nós não vivemos mais naquele mundo em que você acordava achando que poderia morrer, porque tudo era perigoso. Qualquer sombra que você via poderia ser um predador, poderia ser alguma, sei lá, uma pedra deslizando de um penhasco e caindo em cima da sua cabeça, alguma coisa do tipo.
Hoje nós vemos num mundo em que esse tipo de viés, ele está criando uma parcialidade, está indo muito para um lado e não está tendo um contraponto para manter um equilíbrio. O que me chama muita atenção nesse quesito violência doméstica é que as pessoas geralmente tentam usar elementos dissuasivos que não têm nenhuma eficácia. Por exemplo, muito comum entre ah, as feministas ensinem os homens a não estuprarem. Se você analisar quão raso essa frase é, ela chega a beirar o ridículo, né? Eu acho que existem sim estudos sérios, já é possível conjecturar com alicerce e evidências, só que o que a gente tem não está em consonância com a agenda ginocentrista, que move milhões e que tem forte influência política, aquele jogo macabro de dinheiro e poder, né? Aí eu separei umas estatísticas aqui que, na verdade, vão tentar confirmar a teoria de Erin Pitts e alguns pontos de vista também defendidos por Paul Whelan, o fundador do A Voice for Men, e Stephen Molyneux. E depois de ler essas estatísticas, eu vou discorrer um pouco sobre elas. Então, bom, a gente pega aqui abuso infantil, as estatísticas dos Estados Unidos. Mães biológicas são 3 vezes mais propensas a cometer abuso infantil que pais biológicos. 70% dos filicídios são cometidos pelas mães. Nos Estados Unidos, uma pesquisa com amostras representativas mostrou que o tipo mais comum de abuso foi a negligência e que genitores do sexo feminino foram responsáveis por 66% da negligência, enquanto o genitor masculino responsável por 36%. Na Índia, 78% das mães dão tapas nos seus filhos, comparado com 22% dos pais. 60% das mães admitem ter dado tapas nos seus bebês entre 3 e 5 anos, né? Assim, bater em criança eu acho uma coisa absurda, assim, é inconcebível. Eu acho que precisa de uma conscientização por parte da mídia, porque esses bebês podem ser aqueles bebês que vão crescer e se tornar violentos, de acordo com o que Erin Pitts dizia, que é a violência que tende a se escalar e é passada de geração para geração. Continuando, mães são responsáveis por 40% do abuso infantil, enquanto pais responsáveis por apenas 17%. Aí, sempre que eu uso essas estatísticas para conversar com alguma feminista, o que elas tendem a dizer é falar que isso ocorre porque a mãe tem a guarda unilateral em 96% dos casos e devido ao maior tempo de convívio, isso também torna a propensão ao abuso infantil um pouco maior. Eu acho isso absolutamente sexista, justamente por acreditar que a mulher tem a mesmíssima capacidade que o homem, que ela deve ter o mesmo direito e a liberdade que o homem. Eu acho que a gente não deve isentar a mulher das responsabilidades pelos próprios atos. E essa teoria de dizer que a criança sofre mais abuso justamente por conviver por mais tempo não está em consonância com as estatísticas. Um estudo canadense mostrou que a ausência paterna aumenta as chances de um filho sofrer negligência e abuso sexual. E uma psicóloga chamada Michelle Elliott, ela conduziu uma pesquisa sobre pedofilia feminina, que eu acho que é um outro assunto importantíssimo e negligenciado pela sociedade. E nessa pesquisa, ela descobriu que a maioria dos abusos sexuais por mães pedófilas ocorriam ou quando não havia a presença paterna em casa, ou quando o pai estava ausente, ou trabalhando em alguma viagem ou algo assim, né? Então eu acho que a gente tem que conscientizar a mulher do mesmo modo que a gente faz com o homem. O homem cresce escutando da mãe e do pai, né? Não bata em mulher, a mulher é mais fraca, você não deve agredir a mulher. Então o homem cresce numa cultura que, contrário ao que alega alguns movimentos, ele cresce para proteger a mulher. O homem é o protetor do lar, conforme essas estatísticas que nós vimos. Mas a gente não vê o mesmo afinco ao tentar conscientizar a mulher de que ela não deve agredir uma criança. A mulher ela pode se defender, ela tem abrigos de violência doméstica, ela tem a Lei Maria da Penha, ela tem a sociedade que às vezes na simples possibilidade de um homem tê-la agredido, o cara é linchado, né? Sendo que muitas vezes não é verdade, que as falsas acusações estão crescendo muito. E o bebê? Esse bebê, o que esse bebê vai fazer? Como que ele vai sair de casa? Ele não tem o pai para proteger em alguns casos, né?
Não dizendo que o pai não agride, claro que não. Mas em virtude das estatísticas, ele não tem ninguém para protegê-lo dos tapas da mãe, da negligência que ele sofre em casa. E eu acredito que isso é um fenômeno cultural e sistêmico, porque existe uma negligência tremenda, enorme. Chega a ser uma baixaria, uma imoralidade. Quando o pai vai até o conselho tutelar, ele não é tratado com respeito, do mesmo modo que a mãe quando vai fazer uma denúncia. Conversando com um seguidor do canal, ele proveu o depoimento o que ele havia vivido naquele dia, que ele estava com suspeitas, né, baseadas em evidência, de que a mãe havia ou abusado sexualmente do filho, ou o filho estava vendo alguém transar na frente dele, né, que ele estava com um comportamento altamente libidinoso, um garoto de 4 ou 5 anos, se não me engano, e quando o pai foi até o conselho tutelar, a conselheira falou assim: olha, se você prosseguir com essa queixa, você pode ser afastado do seu filho. Então, peraí, a gente vê um sexismo muito grande, uma disparidade no tratamento, porque a gente sabe disso, já é estatística oficial, que 80% dos abusos sexuais, das acusações de abuso sexual são falsas. E, via de regra, o pai é afastado do lar. Um outro conhecido conduziu uma pesquisa em conjunto com uma psicóloga, na qual eles analisaram 350 casos de acusação de abuso sexual contra o pai. Desses 350, apenas 3 eram verdadeiros. Então a gente nota que, além das estatísticas mostrarem que existem vários tipos de abuso que são perpetrados pela mãe, a sociedade tende a negligenciar um pai quando ele vai fazer denúncia ou tentar arrumar justificativa, como se o abuso materno não fosse tão grave. E eu acredito que essas situações são as fundações para aquele homem e mulher que podem cometer violência doméstica no futuro. Porque a gente sabe, através de trabalhos de advogados, que pessoas que sofreram abuso sexual na infância tendem a se tornar abusadores. E existe uma disparidade muito grande no tratamento, né? Isso que você falou tá correto. Praticamente todos os estudos feitos por não feministas nos últimos 40, 50 anos têm demonstrado que as mulheres são as principais agressoras de crianças, né? E, e aí, por que que eu falo da importância da psicologia não se filiar a nenhum movimento, a nenhuma ideologia específica e buscar essa imparcialidade? E eu defendo que ela tem que existir sim. Pode até ser que seja absolutamente possível um pesquisador se manter neutro, mas a importância do pesquisador em reconhecer que ele não é neutro e buscar algo e tente se aproximar disso, seja através de pessoas que têm um pensamento diferente ou de qualquer outra forma, ao invés de simplesmente dizer, não, é impossível ser imparcial, então vou falar o que eu penso e dane-se, e é o que eu vejo muitos pesquisadores fazendo. Aí precisa começar a entender qual é a origem do problema, como ele realmente funciona. Qual é o perfil da pessoa que agride crianças, principalmente qual é o perfil das pessoas que matam crianças, ou de pessoas que cometem aborto. Geralmente são mulheres pobres, jovens, e raramente passam dos 20 anos, se passar dos 20, não passam dos 25, e não tem parceiro fixo, não moram com o pai da criança, ou não tem alguém que a sustente. E geralmente, se ela tiver isso, já é o suficiente para ela ter um histórico de violência, né, contra a criança, ela vai educar a criança de uma forma violenta, mas se ela tiver um histórico de violência na família, um transtorno mental, como por exemplo o transtorno borderline que você falou, aí a coisa piora, aí a chance de assassinato acaba aumentando exponencialmente. Então, a gente precisa começar a ver como as coisas realmente funcionam, a gente precisa começar a realmente entender, ao invés de ficar nessa de as mulheres agredem mais porque elas ficam mais tempo com as crianças. Pode até ser que isso realmente contribua, mas aí a gente tem que começar a pensar o quanto isso contribui, porque muitas mulheres ficam o dia inteiro com crianças e não agredem as crianças. Homens e mulheres que passam a mesma quantidade de tempo com as crianças, geralmente o homem agride menos, então isso não é justificativa. E, claro, esse tipo de pensamento ele pode ser aplicado a outras esferas, inclusive ao próprio homem, né? Então,
não lembro se foi esse ano ou se foi ano passado, estava tendo a campanha do Maio Amarelo, e estava uma campanha de mais de 90% dos acidentes de trânsito são causados por homens, e era uma narrativa muito no sentido de os homens estão causando, eles querem causar os acidentes, ou eles estão causando porque eles são irresponsáveis. E se a gente começa a analisar por que, que homens são mais vítimas de violência no trânsito, ou por que, que eles estão mais envolvidos em acidentes, a gente observa que eles geralmente passam mais tempo no trânsito, eles ficam mais tempo fora de casa. E claro, quanto mais tempo você passa no trânsito, maior é a chance de você se envolver num acidente de trânsito. Mas aí é importante a gente chamar atenção para a questão da responsabilidade. Você passar mais tempo é, na rua e você ser vítima de um acidente, não é a mesma coisa que você agredir alguém. Não é porque você passa mais tempo com crianças que você pode agredir uma criança. Então, por que que essa mulher, ela passa tempo com o seu filho e agride, até mesmo mata, enquanto outras mulheres passam muito mais tempo e não agridem, não matam ou outros homens? Então, a gente precisa começar a ampliar esse horizonte e, claro, dar mais visibilidade para o homem, né? A gente hoje é inegável, está cada vez falando mais nas pesquisas da importância do homem, da importância do pai, principalmente o pai biológico, na criação dos filhos. O pai, ele tem a criança sem pai, ela tem muito mais chance de ser mais agressiva quando adulta, ela tem mais chance de se envolver em drogas, ela geralmente tem mais chance de abandonar os estudos, ela é pior na escola, ela inclusive entra na puberdade muito mais cedo, então ela geralmente inicia a vida sexual mais cedo, ela tem muito mais chances de engravidar na adolescência, então a gente precisa começar a dar valor para o papel que o homem tem, inclusive dentro da própria família, e, bom, eu acho que é isso. Vamos aproveitar o gancho e falar um pouco sobre o transtorno de personalidade borderline, que tem como fator etiológico principal o abuso sexual infantil. Mas antes disso, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre esse transtorno, porque ao longo da história, desde que esse termo foi cunhado, os especialistas discordam a respeito do que é realmente o TPB. Uns acreditam no início que era um indivíduo que se encontrava entre a neurose e a psicose, outros que era um indivíduo que tinha tendência a experimentar sintomas psicóticos, e esse transtorno ocorria ao longo do espectro da esquizofrenia. Essas teorias já estão muito ultrapassadas, né? Outros acreditam que os TPB sofrem de desregulação emocional, irritabilidade e depressão crônica, e que pertencem aos transtornos de humor e não de personalidade. Outros sugeriram que essas pessoas tinham inabilidade para adiar a gratificação, problema com o uso de substâncias e similaridade com um transtorno de personalidade antissocial. Depois disso, surgiram também teorias de que havia sim um histórico de abuso sexual e que o TPB era similar ao estresse pós-traumático. E hoje em dia a gente ainda se depara com uma grande confusão. Muitos ainda comparam o transtorno borderline com a bipolaridade. O professor Jordan Peterson e a psicóloga masculinista Tara Palmatier acreditam que o TPB é, na verdade, uma variante da psicopatia no sexo feminino. E a youtuber AJ Mahari acredita que o TPB nem é mesmo um transtorno de personalidade. Então, antes da gente falar um pouquinho sobre isso, eu também quero entrar um pouco na área de preconceito de gênero na psicologia. Eu queria saber se você tem alguma opinião formada sobre o que é esse transtorno, em virtude de tantas definições com a qual nós encontramos diariamente. Eu já estava esquecendo da parte da discriminação que o pai sofre. Isso é algo muito grave. Inclusive, quem puder ainda não tiver assistido, eu recomendo que assista o documentário Boranda Papá, tem legendado em português. E é um documentário que fala sobre a alienação parental, né, principalmente focado nos homens. No documentário não aparece nenhuma mulher alienada e alienada do seu filho, mas aí eu não sei até que ponto isso foi proposital para levantar uma questão dos direitos
masculinos, nos direitos dos pais, ou se foi porque realmente, geralmente, o aninado é o pai, é o homem. E tinha um homem que ele sofria violência doméstica, ele apanhava da esposa, principalmente na frente do filho, ou da filha, acho que era uma filha. E aí ele foi na delegacia fazer a queixa e falaram, olha, se você prestar queixa, se você continuar, quem vai ter que sair da casa é você. Então, a gente está muito, como eu falei, nesse viés cognitivo que a gente desenvolveu ao longo de milhares de anos, de querer proteger a mulher, de sempre ver a mulher como vítima. E a mulher nem sempre é vítima, ela tem um potencial muito grande para ser uma agressora. Provavelmente o potencial da mulher e do homem é igual. E a gente tem que começar a reconhecer a fragilidade do homem mesmo, né? E o Warfare, ele fala, tem o poder masculino, o poder feminino, a fraqueza masculina e a fraqueza feminina. O ponto forte da mulher é que ela parece fraca, então aquilo que ela consegue fazer sozinha, ela faz sozinha, ela não consegue fazer, ela pede para alguém e com a ajuda desse alguém ela faz. E o ponto fraco do homem é que ele aparenta ser autossuficiente, ele aparenta ser absolutamente, usando o termo feminista, empoderado, né? E a gente acaba não vendo o problema que ele sofre. Eu tenho uma pessoa na família que está passando por isso, e ele sofre agressão da esposa ou ex-esposa, não sei se se separaram, tá uma confusão. A mulher um dia simplesmente sumiu de casa, foi embora, levou a filha junto, apareceu 2 semanas depois. E é incrível como ele não percebe o quão abusivo, o quão tóxico é o relacionamento que ele está, ele quer continuar junto dela, e as próprias pessoas não falam disso. Nós temos os casos de violência que saem na TV, né? Teve aquele caso na Argentina que um cara foi na delegacia e denunciou a mulher. Os policiais chamaram ele de marica, não deram embora porque ele estava falando e ele acabou sendo morto. E aí saiu na mídia internacional de que a morte dele poderia ter sido evitada se os policiais não tivessem sido machistas. E aí eu até fiz um vídeo falando de que a culpa não é simplesmente não é fácil atribuir a culpa ao machismo e não ver a origem do verdadeiro problema, né? Eu fui em 2015, foi 2015 ou 2016, acho que foi 2015. Fui num congresso em Belo Horizonte da Sociedade Brasileira de Psicologia, e aí era um congresso que falava sobre como não se fala sobre os homens, não se fala sobre o pai, principalmente no sistema de saúde. Existe política de saúde para mulheres, existe política de saúde para crianças, existe política de saúde pública para adolescentes, política de saúde pública para idosos, mas não existe política de saúde pública para os homens. Na verdade, até existe, isso é em 2009, mas ninguém sabe que existe, e se aplica, é uma aplicação mínima, é o mínimo do mínimo. E aí, uma psicóloga disse que trabalhava numa unidade de saúde da família, e para quem não sabe, é uma coisa nova que inventaram no SUS, que é para as famílias que têm dificuldade de ir até uma unidade básica de saúde, de acessar os equipamentos de saúde, a equipe de saúde vai até eles. E aí, essa psicóloga falando, ela disse que elas tinham a instrução de se o homem estiver sozinho, se eles forem visitar uma casa, uma família, e tiver só um homem adulto, não tiver nenhuma mulher ou uma criança adolescente junto desse homem, eles não devem entrar, não devem fazer o atendimento, porque o homem ele pode ser perigoso. E aí é uma coisa ridícula, porque assim, qualquer pessoa pode ser perigosa, qualquer pessoa tem uma faca na cozinha e pode te atacar do nada. Então, por que que só ao homem é negado? O homem ele tem um temperamento explosivo, ele pode te acreditar. Se você tá vendo que o cara tá agressivo, se o cara tá explosivo, você não entra. Olha, eu sou aqui do sistema de saúde, eu posso entrar para perguntar sua saúde? Não, não pode. Tá bom, eu vou embora. É só isso. Não tem por que eu me recusar a atender alguém simplesmente porque ele pode ser perigoso. Tem um artigo que fala sobre os atendimentos psicológicos em oncologia, em pacientes com câncer, e é uma área que está crescendo muito, pelo menos aqui no Brasil. Se fala muito da importância do tratamento psicológico para quem tem câncer, e pesquisaram o que os psicólogos estavam fazendo com os pacientes homens, né, se eles tinham alguma demanda, algum trabalho específico voltado para os homens.
E aí, se não me engano, 29% dos psicólogos disseram que não faziam absolutamente nada voltado para os homens, porque não tinham tempo, não tinham treinamento, não tinham infraestrutura, não tinham não sei o que lá. E aí, a mesma pessoa perguntou para os meus psicólogos, e você, para as mulheres, você tem alguma coisa? E muitos dos que falaram que não faziam nada para os homens falaram que faziam alguma coisa para as mulheres. Então, existe uma hipocrisia muito grande de a mulher, ela precisa lutar para ter tudo, né? Então, vamos investir em saúde da mulher, vamos investir em segurança da mulher, vamos investir em educação da mulher, não sei lá para a mulher, não sei lá para a mulher. Aí fica, por que a gente não faz as coisas para as pessoas, para a população? Por que a gente não investe em saúde para as pessoas, em segurança para as pessoas? E a gente fica nessa discriminação de, se é o homem, então ele provavelmente é violento, então não vou prestar atendimento de saúde a ele, porque eu posso, querendo fazer uma boa ação, acabar me ferindo, então vou me recusar a fazer. Se um homem vem e diz que acha que a sua mulher ou ex-mulher tá abusando, tá agredindo o filho, eu vou, ao invés de investigar a mulher, eu vou investigar o homem, porque provavelmente está fazendo isso para se vingar da mulher, está fazendo isso como uma forma de violência contra a mulher. Não, vamos ser imparcial. Ele pode estar fazendo isso por vingança, realmente, ou ele pode estar fazendo porque realmente ele vê alguma coisa estranha, ele pode estar preocupado, e pode ser, inclusive, que tenha sido um alarme falso, ele querendo fazer, aquela coisa, né? Se você suspeita, muitas vezes acaba sendo melhor você denunciar do que você esperar para confirmar e aí acaba sendo tarde demais. Então, a gente precisa o que fazer para resolver, porque você não pode deixar a criança com a mulher, porque a mulher pode estar agredindo a criança, você não pode deixar a criança com o pai, porque o pai pode estar agredindo e dizendo que foi a mulher para poder ficar, tirar a mulher da jogada e realmente ficar com a criança para poder agredir a criança à vontade. Então, vamos deixar a criança com nenhum dos dois. Vamos deixar a criança temporariamente num abrigo. Quando a gente descobrir quem está falando a verdade, quem está mentindo, a gente deixa a criança com a pessoa que realmente vai cuidar dela, né? Então, a gente precisa começar a ter essa imparcialidade. Infelizmente, eu não tenho como falar exatamente o que é o TPB, porque esse é um problema, inclusive, não é específico do transtorno de personalidade borderline, é um problema dos transtornos mentais em si. Muitos deles, tem gente, metade das pessoas acha que é de uma categoria, outra metade pensa de outra, tem gente que fala que um determinado transtorno não existe, então é um problema que existe com praticamente todos os transtornos. Então, só para citar um exemplo, deixar um pouco mais claro para quem está ouvindo, a gente tem o problema da depressão, que muita gente já acredita que a depressão não existe, né? Não na área científica, na área científica que já está consolidado, a depressão realmente existe, mas no senso comum, na população em geral, ainda tem muita gente que não acredita nisso, né? Acha que a depressão é frescura, e aí, em parte, é por causa da banalização do termo, né? Hoje se usa muito a palavra depressão como sinônimo de tristeza, quando são duas coisas diferentes. Existe o sentimento de tristeza, existe o transtorno depressivo, o TDAH, que é um transtorno que basicamente só dá em meninos, né? Incrivelmente. É um transtorno, vamos dizer assim, de gênero, porque quase todo mundo que é diagnosticado com TDAH é do sexo masculino, e tem muita gente que defende que o TDAH não existe. Com relação à diferença de categoria, nós temos, por exemplo, a dismorfia muscular, e no passado era chamada, inclusive, de anorexia reversa, porque ela era muito parecida com a anorexia, aliás, ela é muito parecida com a anorexia, só que ela tem o efeito contrário. Para quem não sabe o que é a dismorfia muscular, ela seria um transtorno geralmente dado em homens, no qual a pessoa ela se acha muito magra, muito fraca, com pouco músculo e geralmente com muita gordura. Então, ela tem uma ideia obsessiva, um desejo obsessivo de ser musculoso. Então, ela está sempre comendo, fazendo exercício para tentar desenvolver músculo e aí ficar forte. E é um transtorno relativamente novo, começou a se falar dele na década de 90, e muita gente fala que é um transtorno de imagem, muita gente fala que é um transtorno alimentar,
muita gente fala que é um transtorno de ansiedade, mais especificamente uma variante do transtorno obsessivo compulsivo, e aí fica uma guerra de ninguém sabe. Nós temos também o problema de que até hoje ninguém conseguiu criar uma definição de o que é um transtorno mental. Então, é um grande problema, porque nós temos um manual de transtornos mentais, mas nós não sabemos o que é um transtorno mental. E isso é um grande problema. E aí o borderline ele vai entrar nessa guerra, porque ele é um dos transtornos mais polêmicos, é um dos mais falados na psicologia, né, desde que foi relatado pela primeira vez. As características que você falou, né, da associação com drogas, da irritabilidade e tudo, fica a dúvida de até que ponto isso é uma característica do transtorno, até que ponto isso é uma correlação, é algo, não é especificamente do transtorno, mas pode ser outra coisa que geralmente acaba vindo junto, talvez a mesma causa que tenha dois efeitos diferentes. E aí, como você falou, tem gente que considera o borderline uma variante da psicopatia, do transtorno de personalidade antissocial, e seria o termo correto, né, o termo técnico. E geralmente o antissocial é sempre homem, é muito raro encontrar mulheres com transtorno de personalidade antissocial. Por outro lado, o transtorno de personalidade borderline ele é quase sempre encontrado em mulheres. É praticamente impossível você encontrar um homem com transtorno de personalidade borderline. Então, muita gente acha que, na verdade, os dois são o mesmo transtorno, só que, por causa das diferenças entre homens e mulheres, eles acabam aparecendo de formas um pouco diferentes. A diferença o nome borderline, né, limítrofe ou fronteiriço, vem justamente dessa característica que você falou de que no passado se acreditava que ele estava entre a neurose e a psicose. São dois termos que hoje quase não se usam mais, mas para quem não sabe o que seria neurose e psicose, a neurose seriam os transtornos em que eles seriam, vamos dizer assim, versões exageradas de uma característica normal, como, por exemplo, a depressão ou transtorno de ansiedade, seriam transtornos neuróticos. É normal você se sentir triste ou ansioso de vez em quando, e o transtorno depressivo ou transtorno de ansiedade, ele seria uma versão exagerada dessa característica normal. E a psicose, ela seria um transtorno no qual você perde contato com a realidade, você perde a noção de realidade, você começa a acreditar em coisas que não fazem o menor sentido. E o borderline sempre ficou no meio termo, ninguém consegue dizer se ele realmente perde a conexão com a realidade, se nem acontece com a esquizofrenia, ou não, se ele é simplesmente uma característica exagerada. Ele tem muitas características semelhantes com o transtorno afetivo bipolar, então ele é um transtorno extremamente polêmico e envolve inúmeras variáveis, sempre foi um dos transtornos que mais despertou interesse pela psicologia, pela excentricidade dele. As pessoas com esse transtorno, elas são muito instáveis, tal. Uma coisa que na psicologia é tabu, mas que, vamos ser realistas, é o que realmente acontece. As pessoas, um transtorno que provavelmente sempre despertou muito interesse, porque você não sabe o que o borderline pode fazer, então as pessoas precisam tentar prever, descobrir, entender como o borderline realmente funciona, para poder prever o que ele vai fazer e talvez até mesmo controlar ele. O psicólogo odeia essa frase, né, prever e controlar, mas é algo que a vida em sociedade exige, né, você precisa confiar na pessoa, não tem como você estar conversando com a pessoa e de repente ela começar a gritar com você, a te agredir, ou até mesmo chorar, dizer que vai se matar porque você fez algo que ela não gostou, que se sentiu ofendida, mesmo que esse se sentir ofendido seja simplesmente ter se recusado a passar o sal para ela, passar o sal para ela. Então, é um transtorno bastante polêmico. Uma coisa que eu acho interessante e digna de nota é que esse transtorno ele não é apenas abordado pela psicologia e pela psiquiatria, mas a gente nota também pessoas que têm envolvimentos com a política, como Paul Whelan, ah, tentando abordar o tema de uma maneira diferente, até muitas vezes politicamente incorreta. Os vídeos do Paul Whelan geralmente se tratam a respeito dos problemas que mulheres
borderlines podem causar na vida de um homem. E sobre o preconceito de gênero que eu falei com você agora há pouco, tem um livro chamado Personality Disorders in the Modern World. Eu considero o suprassumo da psicologia. Ele teve influência do Theodore Millen, que criou o DSM-3. Também tem muitos trechos do Otto Kernberg, um psicanalista muito famoso, que aprofundou estudos sobre o narcisismo maligno, né, iniciados por Erich Fromm. E uma coisa que a gente nota com muita frequência é que, na ausência de critérios para um diagnóstico diferencial, se um homem aparece no consultório com determinados sintomas, como impulsividade, agressividade, problemas com álcool e drogas, mitomania, esse homem tem a tendência a ser diagnosticado como um psicopata, né, ou com transtorno de personalidade antissocial. Se uma mulher aparece com os mesmos sintomas, ela tende a ser diagnosticada como uma limítrofe. Então a gente nota que existe um duplo padrão na hora de fazer um diagnóstico com o indivíduo, e isso tem implicações muito claras. O indivíduo que é diagnosticado como psicopata, ele é considerado violento, perigoso, uma ameaça à sociedade, portanto, ele deve ser isolado. Já um paciente que tem o TPB, ele é considerado uma pessoa doente e que precisa de tratamento e compaixão. E nesse livro, Personality Disorders in the Modern World, a gente nota que o problema nem sempre está no DSM, mas na cosmovisão do profissional de saúde que vai tratar essas pessoas. Eles fizeram um estudo mostrando que, quando mulheres chegam até um consultório e elas preenchem os critérios para psicopatia, vão diagnosticá-la como tendo transtorno de personalidade histriônica. Então, o manual é bom, ele já foi revisto várias vezes, a gente está no DSM-5 agora, né? E ele é uma ferramenta extremamente profícua no diagnóstico de pacientes diversos, mas o problema é como essa ferramenta está sendo utilizada. Sobre a questão também, eu vou tentar dar o link aqui com o feminismo, que eu acho que tem uma relação muito interessante. No DSM-5, o transtorno de personalidade borderline, é bom conferir, mas se não me engano é isso mesmo, a prevalência agora é de que ele ocorre tanto em homens quanto em mulheres. Embora, como ressaltado por você, a gente sabe que o transtorno de personalidade borderline é muito mais comum em mulheres do que homem. Alguns acreditam que essa diferença entre o DSM-4 e DSM-5 ocorreu devido a questões puramente políticas, com pressão do movimento feminista. E eu vejo também que esse movimento ele tem atrapalhado pacientes borders no tratamento, com certas alegações muito polêmicas e que carecem completamente de cientificidade. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ver. Uma ativista feminista escreveu uma matéria alegando que o TPB, na verdade, não é uma síndrome e que aqueles sintomas, a raiva crônica, a inabilidade para controlar a raiva, a impulsividade e todas essas características comuns desses pacientes ocorriam, na verdade, em virtude de uma opressão patriarcal que a mulher vivia no lar. Então, que aquilo não era um sintoma da doença, mas um preconceito de gênero arraigado na sociedade. Esse artigo não teve muita repercussão, até porque ele é completamente irracional. Hoje em dia, imolou-se a racionalidade perante o altar da ideologia. Vários estudos mostram que os TPBs têm hiperatividade insular, que a amígdala também tem um funcionamento anômalo, digamos assim, que o lobo frontal, que é uma área responsável por prever atitudes futuras, uma área envolvida na modulação do comportamento social, na tomada de decisões, é deficiente também, é hipoativo nos TPBs. E a gente vê que nem mesmo a ciência agora está tendo lugar para tentar se combater todo esse ativismo de gênero que a gente vê por aí. Eu já abordei o transtorno de personalidade borderline no canal em mais de 20 vídeos, se não me engano, mas através de uma ótica diferente, pautada
no que prega a Voice for Men, que, como você também disse, a gente nunca sabe o que esses indivíduos podem fazer, né? Especialmente na fase de desvalorização, nos extremos, né, de idealização e desvalorização. Quando a fase de desvalorização chega, eles são capazes de tudo. Ficarem em profunda depressão, trancados num quarto, isolados do mundo, podem ter surtos de promiscuidade, podem partir para agressão, podem também fazer falsas acusações de abuso sexual ou uso indevido da Maria da Penha. E isso, na verdade, já é documentado por um artigo científico de Rose Blush, da década de 80, que constatou que 80% das acusações falsas de abuso sexual durante divórcios litigiosos eram feitas por pacientes ou borderlines, ou histriônicos, ou pacientes com transtorno de personalidade paranoide, do cluster A. Então existe uma forte relação entre doença mental e falsas acusações. E embora isso seja uma afirmação arbitrária, eu vi estudos recentes que mostram que a prevalência do TPB subiu de 2 a 6% para 10%. E a gente sabe hoje em dia, como exposto pelo psiquiatra Guido Palomba, que as falsas acusações de abuso sexual se tornaram simplesmente epidêmicas. Isso aconteceu de uns 10 ou 15 anos para cá. Eu acredito que não só a demonização e a misandria da mídia para com o homem tem um fator muito preponderante nesses fenômenos, mas que o aumento da prevalência do transtorno de personalidade borderline também pode ter alguma relação com isso. Eu vejo o transtorno TPB não como problema em si, mas como um verdadeiro expoente dos problemas que a gente tem de abuso sexual na sociedade, de negligência no lar, como a gente falou agora, que também é fator etiológico para esse transtorno, e que esses indivíduos fazem extensivo uso das brechas legais para prejudicar parceiros durante esses divórcios litigiosos. E a gente nota que a maioria das vítimas de borderlines são homens. São os homens que sofrem afastamento do lar devido à falsa acusação da Maria da Penha, homens que estão afastados dos filhos por serem acusados injustamente de serem pedófilos. Então eu acredito que existe um problema sistêmico e que o borderline não é o problema, mas ele expõe quão falho esse sistema é. Surgiu uma série chamada Going Mental, do Paul Elam e da psicóloga Tara Palmatier, e eles falam muito sobre psicólogos que são, na verdade, apologistas e facilitadores, os flying monkeys desses indivíduos com certos transtornos. Porque eu vejo que boa parte dos psicólogos estão extremamente despreparados para lidar com esses indivíduos. Tanto que nesse estudo do Rose Blush, a gente vê que essas acusações de abuso sexual foram legitimadas através de um especialista que deu um laudo confirmando que havia realmente tido abuso, muitas vezes sem investigar o pai, que é um procedimento completamente errado. Você acusar um indivíduo de um crime bárbaro desses sem que ele nem passe por uma entrevista. E o que eu foco no canal é geralmente uma forma de ajudar as vítimas de pessoas que se envolveram com indivíduos que têm esse transtorno. Muita gente confunde isso com demonização ou psicofobia, mas não é isso. Eu acredito sim que os borders devem ter um acompanhamento psicológico, isso é, né, consenso na psiquiatria, mas que essas pessoas precisam, antes de tudo, de tratamento e não de um namorado. Quando eu alego que essas pessoas podem causar muito mal aos seus entes queridos, muitos inscritos aí ou pessoas que chegaram ao meu canal por qualquer outra via alegam que o que eu estou fazendo não é correto. Eu acho que existe novamente uma tendência a negligenciar o homem que está no relacionamento abusivo desses, que o abuso psicológico é muito grande, e tentar prestar atenção só naquele lado que é considerado desfavorecido. Eu queria saber um pouco a respeito da sua opinião sobre o que psicólogos poderiam fazer para tentar ajudar vítimas de estresse pós-traumático complexo e por que razão você acha que apenas os borders têm o apoio da comunidade de psicologia e que as vítimas, as pessoas que se envolvem com esses indivíduos, seguem negligenciadas. O que você acha disso?
Então, pelo menos aqui na minha região, eu não vejo o conselho muito preocupado com os transtornos de personalidade, é, tanto o borderline quanto qualquer outro. Pelo menos a psicologia brasileira, não sei como é nos outros países, eu não vejo pelo menos tanto isso quanto eu vejo aqui. A psicologia, ela entrou um círculo vicioso de a gente precisa mostrar que a gente não é simplesmente um médico que você vai, passa uma receita, um remédio e vai embora e acabou. A psicologia tem uma importância social muito grande. Então, ele está muito preocupado em querer apoiar movimentos de minorias. Agora inventaram de falar que o impeachment da Dilma o Temer ter assumido foi um golpe e que o Temer está tirando direitos das pessoas, então a psicologia teria a responsabilidade social de ser contra o Temer, né, de lutar contra a retirada de direitos, e isso é algo que me preocupa. Acho que a psicologia está indo por um caminho totalmente errado, mas aí isso fica para uma outra entrevista e a gente vai acabar saindo do assunto. Mas o que me parece é que existe um efeito potencializador do borderline, porque, como nem você falou, nem a gente vem falando, o borderline ele é muito parecido com o antissocial. Parece que é o mesmo transtorno, só muda o sexo da pessoa. Se a gente for parar para pensar, qual a principal característica do antissocial? Ele é uma pessoa agressiva e manipuladora. Qual a principal característica de uma pessoa borderline? Ela é agressiva e manipuladora. E aí, nós temos esse viés cognitivo de ver as mulheres sempre como vítimas, de querer ajudar elas, de tentar protegê-las. Então, isso, de certa forma, ajuda as mulheres que querem e são manipuladoras. Então, o borderline, a mulher borderline, ela se aproveita desse viés, ela se aproveita que ela sabe que as pessoas vão acreditar nela, que vão querer ajudá-la, e ela usa isso a seu favor. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, que nem o David Gilmour fala no Manhood in the Making, principalmente no Misogyny in the Male Malady, quando ele pesquisa a misoginia, a violência contra a mulher, e ele fala, por que as mulheres demoraram tanto para se rebelar contra a supressão patriarcal, né, porque parece que muitas delas não ligam. Ele fala, existe um contraponto muito forte, existe um equilíbrio. Ao mesmo tempo em que a sociedade fala mal das mulheres de um lado, diz que elas são inferiores aos homens, e elas são, muitas vezes, muitas culturas acabam dizendo que as mulheres são más, né, que elas são malignas, ou de que os males do mundo foram trazidos pelas mulheres, como no mito da caixa de Pandora e tudo mais. Existe o efeito contrário, o fenômeno que hoje é chamado de fenômeno wow. Women are wonderful, mulheres são maravilhosas. E a mesma pessoa que fala que as mulheres são traiçoeiras, manipuladoras, inferiores aos homens, tudo mais, fala que as mulheres são lindas, maravilhosas, e elas são puro amor, e elas não têm defeitos, e não sei o que mais. Então, isso cria um equilíbrio que impede não impede as mulheres de saírem da opressão, mas deixa de ser uma opressão, porque a opressão ela é coisa ruim o tempo todo, e não é só coisa ruim. Existe a parte em que você é desprezado e existe a parte em que você é idolatrado. E o mesmo acontece com o homem. Existiria uma parte em que ele é desprezado, em que ele é visto como a pessoa briguenta, violenta, o que está sempre indo para a guerra e tudo mais. E existe, ou pelo menos existia, né, a parte de glorificar, né? Então, os homens são superiores às mulheres, os homens são maravilhosos, os homens construíram todas as artes e ciências, eles construíram a sociedade e tudo mais, então existe um equilíbrio. Então, não era só coisa ruim, não era só coisa boa. Agora, como está tendo esse desequilíbrio, né, a gente está sempre colocando a mulher como aquela boazinha, aquela vítima, e o homem sempre como malvado, como vilão. Os homens nunca fizeram nada de bom para a sociedade, dane-se que eles criaram todas as ciências e artes, dane-se que eles construíram praticamente todas as edificações, e se hoje eu tenho uma casa para me proteger do frio, se hoje a gente tem essa tecnologia que nos permite conversar à mesma distância, e isso foi criado por homens, isso não interessa. O que interessa é que eles iam para as guerras.
enquanto as mulheres, ao contrário, só interessa e elas apanharam, mas nunca fizeram mais nada na vida a não se apanhar, esse acaba repercutindo. Então, nós temos a tendência do borderline de manipular as pessoas, nós temos um viés que já nos torna propensos a acreditar em manipulações femininas, e nós temos uma sociedade que diz que sempre que uma mulher fala que ela foi agredida, ela deve ser acreditada em que ela realmente foi agredida, de forma totalmente acrítica, sem reflexão. Então, há uma sucessão de fatores que acaba potencializando e piorando tudo. E aí, quanto ao mau uso do DSM, é um grande problema, porque o que eu vejo os psicólogos é, primeiro, uma crença de que a psicologia é o só falar e ouvir. Então, o psicólogo tem muita resistência a usar outros instrumentos, usar testes, usar questionários, usar escalas e tudo mais. Isso é um ponto que me preocupa. Eu sou extremamente defensor de que o psicólogo tem que sim usar o teste, escala e tudo mais, até para mostrar para o paciente, né, olha, eu estou falando que você tem depressão, mas, ó, você me falou isso, eu apliquei a escala, eu apliquei o teste, então, tudo isso está dizendo que você tem depressão, né, eu acho que você tem depressão, eu tenho fundamento para isso. E o borderline, ele entraria mais ou menos nessa mesma questão. Quais são as características, o que permitiria não ficar só na fala, não ficar só no você me falou isso, e aí, de tudo que pode ser, eu me lembrei que um transtorno, ele tem essa característica, então eu vou chutar que você tem isso. E até a própria questão do uso do DSM, e pelo menos na faculdade que eu fiz aqui na minha região, existe uma má aceitação muito grande do DSM, porque ele representaria a psiquiatria, e a psicologia tem uma rixa com a psiquiatria. Porque a psicologia se sente muito oprimida, vamos dizer assim, já está na moda, né, pela psiquiatria, porque a psiquiatria é uma área médica. Então, tem todo aquele glamour, todo aquele status da medicina, e a psiquiatria, ela acaba sendo um pouco mais científica, porque ela tem toda a questão hormonal, ela tem toda a questão da bioquímica, para embasar os seus achados, e a psicologia não, ela fica muito na periferia, e aí, quando um psiquiatra vem, o psicólogo automaticamente, se um psiquiatra discorda da opinião de um psicólogo, o psicólogo automaticamente interpreta isso como um preconceito contra a psicologia, de que o psiquiatra se acha superior. E aí o DSM seria a realização, a demonstração, a materialização, o símbolo do poder médico, do poder psiquiátrico, né? Então, existe essa questão de a psicologia precisa aprender a lidar com a psiquiatria, ela precisa aprender a ser realmente interdisciplinar, biopsicossocial, e não ficar só dizendo que ela é interdisciplinar, biopsicossocial, nem vem sendo usada, e até mesmo forma de diminuir o erro humano, né? Então, o TSM tem muito transtorno, é impossível alguém memorizar todo ele, então, se eu tenho uma suspeita, qual que é o caminho que eu faço, quais eu elimino primeiro, qual é o caminho que eu vou fazendo para poder chegar em algo mais preciso e me dê uma certa segurança. E das vítimas, eu acho que a gente tem que começar, aproveitando que eu falei do fenômeno UAU, né, a gente tem que começar a reconhecer essa característica da violência feminina mesmo, da violência dos transtornos, não só borderline, mas praticamente todas as pesquisas se envolvem associação de transtornos e comportamentos antissociais, que seriam os comportamentos criminosos, né, seja por parte da violência, seja roubo ou qualquer outro tipo de crime. Geralmente, a pessoa que comete esse crime, ela tem algum transtorno de personalidade ou um transtorno psicótico, ou seja, qual for. Existe uma associação muito forte entre transtornos mentais e criminalidade. E quando quem comete o crime é uma mulher, principalmente o transtorno de personalidade borderline. Então, a gente precisa começar a tratar esse tema com seriedade, a começar a definir o que é exatamente o transtorno, como identificá-lo, e principalmente como essa pessoa opera, como ela afeta as pessoas ao redor dela, para que as pessoas também possam receber um tratamento.
Eu agradeço profusamente o psicólogo Iago pela participação. Inscreva-se no canal dele, eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você não é inscrito no meu, inscreva-se também. E futuramente a gente deve fazer algum outro hangout. Aí fiquem aí acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigado por assistir, pessoal. Deixe o like e até a próxima. Eu que agradeço, foi muito gostoso, muito bom conversar com você. Agradeço aos ouvintes, que eu sei que não é fácil ficar uma hora ouvindo os outros falar, não poder interagir. E aí eu vou pedir para quem estiver vendo esse vídeo no meu canal, entra lá no. Eu vou deixar aqui o link, entra no canal do Viking, vê os vídeos, se inscreve também. Quem estiver entrando agora no meu canal, não tiver inscrito, se inscreve também. Não esqueçam de deixar o curtir, ele é muito importante para a gente poder saber se está agradando, se está bom, deixar nos comentários o que achou, né? E aí fica à vontade para me chamar sempre que quiser. Eu estou tentando começar, estou vendo a possibilidade de começar a fazer algumas entrevistas também. Então, quem sabe um dia eu não chamo você para dar uma entrevista lá no canal, Vicky. E é isso, pessoal. Até mais.